Educação à distância, mudando realidades. Saudações, alunos e alunas! Estamos entrando hoje na nossa primeira web aula. Vamos assistir essa aula com muita atenção, com muito foco, muita dedicação e o lápis e o caderno na mão, né? Para anotar todas as dicas, todas as ideias que a gente vai estar discutindo aqui nessa nossa primeira aula. Eu sou a professora Thelma Fortes Medeiros e juntos trabalharemos com essa web aula chamada Ciência e Conhecimentos Científicos. Vamos a algumas questões orientadoras, algumas questões iniciais para você refletir e pensar um pouco, talvez sobre um tema que você nunca pensou em sua vida. Algumas questões que estão aparecendo aí na tela, você vai pensar e vai tentar formular algum conceito. O que é conhecimento? Quais os tipos de conhecimentos que permeiam ou que estão no dia a dia envolvidos na nossa vida, no nosso cotidiano? O que diferencia um conhecimento do outro? Qual a diferença entre conhecimento e informação? Tem diferença? A gente sabe, né, que a rede mundial de computadores está cheia de informação. Como transformar toda essa informação em conhecimento? Então, vamos aprender alguns elementos necessários para a gente poder diferenciar o que é informação e conhecimento. O conhecimento é um conjunto de saberes que uma pessoa construiu sobre um determinado objeto, coisa ou elemento, suficientemente para identificar, manipular, transformar, questionar, afirmar e negar. Ou seja, o conhecimento ele está permeado de questionamentos, de dúvidas, de questões tidas como verdadeiras ou não. Então, tudo que a gente aprende no decorrer da nossa trajetória, da nossa jornada de vida, algumas coisas lá na frente elas são questionadas, elas são postas, né, de certa forma, até em dúvida. Então, o ato de duvidar já é um princípio de adquirir conhecimento, que só duvida quem conhece um pouquinho, quem sabe algo sobre alguma coisa. Então, isso é o princípio de você adquirir mais conhecimento. E aí a gente traz 4 tipos de conhecimentos, né? Os conhecimentos que permeiam o nosso dia a dia, que é o conhecimento do senso comum, também chamado conhecimento popular ou conhecimento empírico. O conhecimento filosófico, o conhecimento religioso, o conhecimento científico e ainda tem um que ele não é muito categorizado, mas a gente cita, né? Que é o conhecimento mítico, né? Então, a gente sabe que esses 3 primeiros conhecimentos, com senso comum, filosófico e religioso, ele é construído por acumulações de informações de forma espontânea, como verdade absoluta, e que muitas vezes é passada de pai para filho, de geração a geração. É um conhecimento que foi muito tempo e ainda é muito difundido em grupos, em aldeias, em grupos étnicos, em pessoas, né, de determinada comunidade. Então, isso tudo faz com que, com o passar do tempo, aquele conhecimento ele é tido como verdadeiro e ele vai passando de geração a geração. Aqui nós temos, né, nós somos uma cidade, né, em Porto Velho. Para quem conhece, Porto Velho é uma cidade que é margeada por um rio. E as pessoas que moram ao redor desse rio, né, próximo ao rio, são chamadas ribeirinhos. Então, tem uma lenda muito forte aqui na Amazônia, que é chamada a lenda do boto, né, que quem já viu, já leu. Então, essa lenda ela é passada de pai para filho, né, que em determinado momento o boto sai das águas e toma forma humana. E isso torna-se uma verdade para algumas pessoas. Embora, a gente sabe que pode ser uma lenda do senso comum, do conhecimento mítico, né, porém, vai dizer lá para aquela população que é uma lenda, que é um mito, né? Então, é algo que a gente deve também respeitar, porque é um conhecimento adquirido de uma comunidade. A gente não quer dizer que determinado conhecimento é melhor ou pior que o outro, mas que os conhecimentos, eles têm sua validade. Mas o nosso objeto de estudo nessa disciplina não é o conhecimento do senso comum, nem do filosófico, nem do religioso. Nós vamos tratar especificamente sobre o conhecimento científico. Esse conhecimento é o que nos interessa, é o que nós vamos estudar aqui na nossa disciplina. O conhecimento científico ele é construído
a partir de estudos elaborados, a partir de experimentações, a partir de uma aplicação de um método científico, um método rigoroso e também por uma pesquisa. Então, a gente sabe que esse conhecimento é o que nos interessa, tá bom? Então, a gente não vai ficar falando de lenda aqui, não. A gente vai falar sobre o conhecimento científico e é esse que nos interessa. Então, vamos lá. E aí sabemos que os tipos de conhecimento, como o empírico, o comum, o teológico, religioso, científico, filosófico, nós podemos dizer que não existe um conhecimento mais importante que o outro, porque todos são importantes. E até mesmo todos nós usamos determinados tipos de conhecimento ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa jornada de vida. O conhecimento científico é um produto resultante de uma investigação científica. Constitui-se em forma de elaboração e solução de problemas. É a incerteza que obriga o homem a pensar. Então surge a necessidade de encontrar soluções para o problema de ordem prática da vida diária e também o desejo de fornecer explicações que possam ser testadas e criticadas através de provas empíricas. A partir do momento em que se coloca à prova aquele conhecimento adquirido, a gente sabe que ele é um conhecimento que vai ser testado com rigor metodológico. A gente tem um exemplo, né, na nutrição muito forte. Lembra lá atrás o vilão era o ovo. Ó, não comem ovo, porque ovo dá colesterol. Hoje o ovo é quem? O queridinho das dietas, não é isso? Então, a verdade de ontem pode ser a mentira de hoje e vice-versa. O importante é que o conhecimento científico foi produzido, o conhecimento científico ele foi posto em teste, duvidado, né, foi posto em dúvida e foi colocado à prova. E isso se tem uma nova verdade. E é assim que o conhecimento científico ele faz e se refaz a partir do seu método rigoroso, a qual ele é tratado, a qual ele é investigado. Agora a gente vai pensar em conhecimento científico e fake news. Bem, nós estamos aí na onda das fake news, né? Nós não, algumas pessoas, né? Porque eu procuro utilizar algumas formas de detectar essas fake news e não participar, sobretudo de propagações, né? Propagação de fake news. As notícias falsas ou fake news são conteúdos elaborados de maneira inverossímil, né? Não é verdadeiro, ou com uma base em interpretações distorcidas de fatos, fabricados para que pareçam verdadeiros e divulgados com o objetivo de favorecer ou prejudicar alguém, provocar caos ou comoção pública. A metodologia científica é caracterizada por uma série de etapas que buscam, mediante a experimentação, alcançar uma determinada conclusão. Então, a metodologia científica, o rigor metodológico, ele vem justamente combater essas propagações, essas fake news. Hoje, a gente sabe que com o avanço da rede mundial de computadores, a internet, sobretudo as redes sociais, tem se alastrado, de certa forma, as fake news. E isso, em muitos casos, até coloca alguns cientistas, algumas pessoas que estão anos e anos com uma pesquisa em andamento, toda em situação de dúvidas, né? Até porque a dúvida também faz parte, né, do processo de produção desse conhecimento, mas a forma distorcida com que essas informações chegam à grande massa da população faz com que muitas vezes os cientistas caiam em descréditos, muitas vezes sejam até desacreditados, né, da maioria parte da população. Um exemplo bem claro que a gente tem é, né, o que nós passamos sobre a pandemia, né, um caso recente, e que por meio da ciência, a ciência venceu e tem vencido, mostrado, né, aí para todas as pessoas verem os dados, as estatísticas com relação à vacinação. Então, isso é algo incontestável. Então, a ciência, para mim, venceu essa grande disputa, essa grande discussão aí sobre as fake news. Só um exemplo, mas a gente tem diversos exemplos no meio social, no meio ambiente, no meio da saúde, no meio educacional. Então, a gente tem diversas fake news que vêm, de certa forma, atrapalhando o desenvolvimento do conhecimento científico. O conhecimento científico, ele, a partir do seu método científico, busca eliminar a subjetividade, o eu acho, eu acredito, eu penso, não. Ele vai, a partir de variáveis exatas ou não, observar e coletar provas que supõem e validem uma teoria.
todo o resultado proveniente da utilização dessa metodologia, né, com a coleta de informações, a aplicação dessas informações, a prova que é colocada dessas informações, ele é chamado de conhecimento científico. Por esse motivo, gente, que a gente tem que sempre pensar, vamos buscar fontes confiáveis de informação, até quando todos esses elementos que as pessoas trazem, tidos como fake news, são verdadeiros. Eles nos trazem uma fonte confiável. E aí a gente indica que busque as estratégias e os sites confiáveis a fim, né, de que você possa ou tanto disseminar uma informação, como também uma pesquisa, desenvolver a sua pesquisa científica. Mas afinal, o que é ciência? Vamos pensar que essa ciência, ela sempre esteve, né, desde aí o século XVIII, a partir, sobretudo, com o grande desenvolvimento da ciência moderna, a partir do século XVIII, a gente pode dizer que a ciência é através dela que a humanidade tem buscado compreender de forma muito mais exata, muito mais com comprovações científicas do que anteriormente. Na Idade Média, até por volta do século XV, como é que as pessoas se explicavam os fatos e os fenômenos? Pela vontade de Deus. Por que está chovendo? Porque Deus quer, porque é a vontade de Deus. Por que aconteceu determinada pandemia, né, que aí a gente passou aí por grandes eras de pandemias? Porque é a vontade de Deus. Porque, então, tudo era muito voltado a um conhecimento chamado conhecimento teológico, né, que a gente até citou aqui já. Então, esse conhecimento teológico era a partir, né, que era o teocentrismo, a base da explicação de toda a ação da natureza, ser pela fé, pela vontade de Deus. E aí a gente sabe que hoje a ciência explica por que chove, por que está chovendo. A gente tem visto aí inúmeras situações com o meio ambiente, por exemplo, desmatamento, tem causado secas irreparáveis. E a gente sabe que não é a vontade de Deus, a gente sabe que é porque estão desmatando, é porque estão queimando, estão agredindo mais a natureza. E isso aí é a vontade de Deus? Não é a vontade de Deus. Então, hoje há uma explicação científica para se explicar a chuva ou a escassez, né, da chuva. Então, isso faz com que a gente pense nessa grande contribuição da ciência para nossas vidas. E isso redireciona o comportamento humano. Isso deve redirecionar o comportamento humano. Porque, tendo como base a ciência, as pessoas devem mudar os seus comportamentos, né, e pensar na sustentabilidade, né, da vida humana, né, nesse planeta. Então, a ciência, ela constitui-se um conjunto de proposições e enunciados, hierarquicamente correlacionados, por meio da indução ou dedução, indo gradativamente de fatos particulares para os gerais, né? Ou vice-versa, indo dos fatos gerais para os particulares. Comprovados, eles têm que ser fundamentados pela pesquisa empírica e submetidos à verificação. Nossa, mas isso é muito complicado, professora. Não. Desde que se siga um rigor metodológico, você consegue sim chegar a uma explicação de um fato e um fenômeno. Já já você vai ver isso nos seus trabalhos de TCC, nos seus trabalhos de pesquisas que os professores estarão passando, e você vai pensar nessa sua organização metodológica para você desenvolver o seu estudo. Vamos relembrar aqui como que era a ciência lá na Idade Média, né, ou a ciência medieval. A ciência medieval, ela tinha as bases dessa ciência, era no teocentrismo, né? O teocentrismo era a explicação baseada na fé, né? Como eu já dei uma prévia aí. E foi a partir do século XV, com o renascimento das ideias, que surgiram-se o humanismo, o racionalismo, né? Então, começamos a pensar, os grandes pensadores começaram a identificar que a partir da razão, a partir do momento em que a gente começa a tentar explicar uma experiência, um fato que ocorreu, a gente consegue realmente desenvolver o método. E somente com Francis Bacon que ele desenvolveu categoricamente, organizou esse método. Mas foi a partir da Idade Moderna, né, a partir do século final, 17 para 18, que a gente teve uma grande mudança, né, nesse fazer ciência. E quando há esse poder teocêntrico, o poder da igreja, né, que a gente diz assim, incutia na cabeça das pessoas, ele foi se perdendo, ele foi perdendo força,
e os grandes cientistas foram se desenvolvendo, trazendo mais pesquisas e inovações, ideias para que a gente possa ir desenvolvendo ao longo dos séculos. Então, nessa imagem, vejam bem, como que era antes o modelo geocêntrico, né? Que era sustentado por quem? Pelo teocentrismo. Geocentrismo, geo é a Terra, então a Terra era o centro, né, do sistema solar. E aí, digo mais, a igreja ainda dizia assim, não podem fazer grandes navegações porque a Terra é quadrada, né? A Terra era plana. Isso quer lembrar alguma coisa? A Terra plana é pensamento medieval. Então, essa Terra plana era por que ela foi sustentada essa teoria? Porque as grandes navegações, os grandes reis, eles organizavam suas caravelas, iam desbravar novas terras, né, Novas Américas, as Índias, eles queriam buscar, e a igreja incutiu na cabeça dizendo que era quadrado, se você chegasse na pontinha, o seu barco ia cair aonde? A sua caravela, toda a sua esquadra ia cair aonde? Em algum lugar onde ele não teria sucesso e cairia num buraco sem fim, não sabia onde. Então, percebam que o que foi incutido fez com que nós ficássemos séculos e séculos presos a uma ideia. Porém, à custa de muitas vidas, né, alguns cientistas morreram, né, porque começaram a sustentar a ideia de que é um modelo heliocêntrico, que é do sistema solar, né, o modelo dos planetas, como eles são organizados ao redor do do Sol. Então, isso faz com que houvesse uma grande reviravolta naquele pensamento, né, lá atrás. Então, isso foi a grande mudança dessa passagem da Idade Média. Sem falar os pintores renascentistas, os literários, os poetas, os próprios cientistas que estavam nesse período, vivendo nesse período e que acabavam tendo algumas das suas obras meio que escondidas. E isso foi se desenvolvendo, isso foi aflorando, isso foi trazendo a luz, né? Porque o iluminismo é chamada a Era das Luzes. Então, a gente saiu da Idade Média, que é a Idade das Trevas, e começamos a atingir a Idade das Luzes com o iluminismo. Essa transição, até chegar na Idade Moderna, ela teve aí um longo tempo, né, de quase 200 anos, nessa transição, onde a igreja ainda tinha poder em alguns lugares, em algumas regiões, mas foi se perdendo para nossa alegria, né? Nossa grande felicidade hoje, pensar que esse período ficou para trás, né? Faz parte da história. Mas isso tudo é importante a gente entender esse contexto, porque muitas dessas práticas, elas querem se sustentar hoje, né? Se sustentar, e hoje a ciência ela não permite mais o eu acho, eu acredito que é assim, sem que esteja um rigor metodológico aplicado. Vamos lá sair da Idade Média, né, da Idade das Trevas, e chegarmos nas bases da ciência moderna. Olha que legal. E aí nós temos, né, a imagem que Leonardo da Vinci fez, né, o Homem Vitrus, que é a imagem, a simetria perfeita do homem, né, da humanidade. Então, do século XVII ao início do século XX, o período, né, da base da ciência moderna, a valorização da ciência, a valorização da razão, do conhecimento comprovado e a influência das especialidades do conhecimento. Então, a gente tinha lá na Idade Média uma mãe de todas as ciências, que era a filosofia, né? Era a filosofia que explicava tudo, era um conhecimento filosófico meio misturado com conhecimento teológico. E aí, a partir do momento que a gente chega na Idade Moderna, a gente tem as especialidades, a astronomia, a matemática, a física, então algo que a literatura, então as grandes áreas do conhecimento, elas foram se fragmentando, isso fez com que ela se especializasse cada vez mais, né? Porque o grande pensador, o teórico, ele se dedicava muito mais à sua área específica. Já na ciência moderna, né, Ramos, que está na nossa base de referência bibliográfica da nossa disciplina, diz assim, que a ciência é, então, a bússola que nos dá a certeza do lugar de partida e de chegada. Hoje a gente diz que a ciência vai ser o nosso GPS, né, atualizando esse termo bússola, mas é o caminho, é o indicativo de que nós podemos ter um ponto certo de chegada, né, de partida e de chegada.
O princípio da ciência. O conhecimento científico nunca é absoluto ou final, pode ser sempre modificado ou substituído. A exatidão sobre um conhecimento nunca é obtida integralmente, mas sim através de modelos sucessivamente mais próximos. Um conhecimento é válido até que novas observações e experimentações o substituam. Então, a verdade, eu uso sempre essa palavra, a verdade de ontem é a grande mentira de hoje, ou a grande mentira de ontem é a verdade de hoje. Então, a gente vai viver sempre com essa dualidade, porque a ciência é sempre a dúvida, o conhecimento científico. Então, eu faço uma pesquisa hoje, no século 22, daqui a 10 anos, o conhecimento que eu produzi com a minha pesquisa, ele vai ser colocado em questionamento, colocado em dúvidas. Isso é com que faz com que a ciência caminhe cada vez mais. Então, vamos pensar assim, que a função desse conhecimento científico consiste em aperfeiçoar, o seu constante aperfeiçoamento através do crescente acervo do conhecimento da relação do homem com o seu mundo. Ou seja, nós temos novas descobertas, novos produtos, melhoria da qualidade de vida. Aí voltamos de novo para a questão cíclica, novas descobertas, novos produtos e a melhoria da qualidade de vida. Então é nesse sentido que a gente pensa que a ciência está a favor, de trazer essa melhoria de qualidade de vida para as pessoas. E isso impacta em diversos sentidos, em diversas áreas, como, por exemplo, a longevidade, como, por exemplo, a cura, ou tratamentos de algumas doenças que até então, no passado, não se tinha. Então, a ciência ela vai sempre se desenvolvendo a partir esses novos produtos, esses novos insumos que são gerados a partir da ciência e que certamente gera qualidade de vida para as pessoas. E assim a gente conclui a nossa primeira web aula. Agradeço a todos. Aqui são as nossas referências de estudo. No final da web aula vocês têm as referências que vocês podem estudar um pouco mais. E eu desejo a todos e a todas ótimas reflexões. Leiam o material indicativo da nossa web aula 1, que você vai aprender muito mais. Até mais. Até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.